Quem achou, diga amém. Que coisa boa ouvir a folha da Bíblia passando, gente. Oh, meu Deus, eu temo o dia em que vai chegar, que nós vamos dizer, irmãos, vamos abrir os nossos iPads sagrados. Eu temo. Marcos 5, foi a palavra que o Senhor me dirigiu a essa noite. Oh, aleluia. Do verso 21 em diante, quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: tendo Jesus passado no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual vendo, prostrou-se aos seus pés. Eu vou até repetir o 22, irmãos, porque a gente vai entender o significado disso aqui. Então chegou um dos principais da sinagoga. Jairo era um dos? Isso. O qual, vendo a Jesus, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te, imploro, que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo e o apertando. Então, certa mulher que havia 12 anos que padecia de uma hemorragia, e que já havia sofrido muito a mão de vários médicos, e despendido tudo que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo cada vez a pior. Porém, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, por entre a multidão, e tocou em sua veste. Porque dizia ela consigo mesma: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E imediatamente tocou, e se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar livre daquele flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? E responderam-lhe os discípulos: mestre, tu vês que a multidão te aperta e tu perguntas quem me tocou? E ele, porém, olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e lhe declarou toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Vai em paz e ser curada deste teu mal. E você diz amém. Amém. Senta dando glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. É interessante porque, na verdade, nós lemos duas histórias dentro de um mesmo contexto. Parece até um filme, cujo enredo ocorre demonstrando dos núcleos de um mesmo filme, né? Como famílias que ainda não se conhecem e vão se encontrar, pessoas que nunca se viram e vão se esbarrar, histórias distintas que no fim do filme tem um encontro para uma situação incomum. É basicamente a mesma coisa que está acontecendo em Marcos capítulo de número 5. As Bíblias mais antigas e mais tradicionais vão ter uma epígrafe, né? Uma parte em negrito que divide as duas histórias, para que ninguém tenha nenhuma confusão em interpretar o texto. Uma vez que dentro de um mesmo capítulo, algumas histórias vão ser contadas de maneira distinta, mas no mesmo contexto. É o caso de Jairo, da situação da sua filha, e a situação da mulher do fluxo de sangue, né? Elas se encontram, parecem a pororoca do Amazonas. Águas distintas, cores diferentes, que vão ter um desfecho similar.
extremamente semelhante, indicam a mesma necessidade. Na narrativa que nós demos abertura, vai se iniciar com a situação de Jairo. Você leu comigo, Jairo é um principal da sinagoga. Um principal também pode ser entendido como um príncipe. Está falando de alguém que tem posses, de alguém que tem respaldo, de alguém que tem muita relevância dentro da sinagoga, no templo e, por que não dizer, em Jerusalém como um todo. E este homem sabe o que andam falando de Jesus. Há um contrassenso e Jesus anda dividindo o pensamento da massa. Jesus é um revolucionário. Veja, Jesus não é um rebelde, Jesus é um revolucionário. As pessoas às vezes acham que as duas coisas são a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. As pessoas acham que todo revolucionário é um rebelde, né? Que toda libertação abre consenso para a libertinagem, que toda democracia abre consenso para a anarquia. E não, eu digo isso porque as pessoas veem Jesus como um revolucionário e taxam ele como um opositor. Colocam ele como um rebelde. Era isso que os escribas, os fariseus, doutores da lei, sumos sacerdotes, faziam à medida que ouviam a maneira com que Jesus se manifestava entre eles. Porque eles não estavam acostumados com isso. Mas Jesus nunca foi, por exemplo, um rebelde. Jesus nunca quebrou a lei. Nunca. Ai, irmã Camila, mas Jesus curava no sábado. Jesus não quebrava a lei quando curava no sábado. Por isso, no seu primeiro sermão, quando veio trazer a sua palavra e alinhando o seu propósito, ele disse: não cuideis que vim trazer a paz, vim trazer a espada. Ele está dizendo: não cuideis que eu vim trazer acordo entre vocês. Eu vim dividir o que vocês fazem. Eu vim trazer o cumprimento da lei. O que Jesus estava dizendo é: vocês pregam a lei, mas não vivem a lei. Eu vou ensinar a vocês como é que se executa a lei. E aí Jesus vai fazer algumas coisas que para eles eram quebrar a lei, como por exemplo curar no sábado, mas eles eram hipócritas. Quando Jesus curava no sábado, Jesus não estava quebrando a lei sabática. Não, porque a lei diz que a vida é maior do que a lei. É como se o próprio Deus criasse uma emenda na lei para proteger a vida do homem. O que a lei dizia sobre proteção dela? Como se fosse a constituição da lei. O que ela dizia? Que a vida do homem é maior do que a lei. Jesus vai trazer isso quando cura no sábado, que era o quê? Era a concessão que Deus havia aberto para Moisés, quando ele disse que a vida é maior do que a lei, dizendo, por exemplo, que se uma ovelha ficasse atolada num pasto ou se perdesse, era lícito que o homem a procurasse, porque a vida dela era maior do que a lei. Assim como se uma vaca caísse num poço ou tivesse alguma dificuldade, era lícito que um homem trabalhasse em prol do resgate do seu animal, haja vista que a vida era maior do que a lei. O que o Senhor estava dizendo é: não deixe que o animal morra, não deixe que seu filho se perca, baseado na letra, mas dê sentido à lei. E qual é o sentido à lei? Trazer a vida na lei. Por isso o Senhor Jesus vai dizer: leiam a palavra. E quando ele diz a palavra, ele está dizendo a lei, os profetas e tudo que está aqui. Ele diz: porque nela vocês tendes o cuidado de guardar a vida eterna. Então, a regência da lei visa proteger a vida do homem. Quem está entendendo diz amém? E não é apenas a sua vida passageira, mas a sua vida eterna. Então era lícito que se houvesse uma abertura dentro da lei sabática, para que esta pessoa pudesse fazer um resgate até um animal, se precisasse. Quem está entendendo diga amém? Aí Jesus vem curando no sábado e eles dizem que Jesus quebra a lei. Aí o que Jesus vai deixar claro é exatamente o que nós estamos dizendo aqui. Por isso que no episódio em que ele levanta a mulher encurvada, ele diz assim: vocês dizem que eu quebro a lei porque eu levantei ela. Agora eu vos digo que se acontecer alguma coisa com algum animal de vocês, e se for no sábado e vocês resgatarem esse animal, isso será lícito. Agora, porque eu curei esta mulher inteira, vocês dizem que eu estou quebrando o sábado? É Jesus aplicando, dizendo: a vida é maior do que a lei. Irmã Camila, por que você está explicando isso? Para que você não tenha a imagem de um Cristo rebelado. Para que você entenda que Jesus não veio para desfazer a lei, mas veio para ensinar a gente a cumprir a lei. Só que ele fazia isso dentro do que nós chamamos de escândalo da graça. E isso causava um espanto muito grande,
Por exemplo, vez ou outra dentro do nosso meio, alguém diz por que a gente prega assim, por que a gente é tão protestante, por que grita, meu Deus? Por que fala dessa maneira? Vez ou outra a gente vê um comentário na internet dizendo: eu em Jesus não falava assim. Não deve nunca ter lido a Bíblia, porque eu vejo um Jesus entrando numa sinagoga e virando uma mesa. Eu vejo um Jesus participando dentro de um culto, vamos dizer culto, né? Aonde ele não teve oportunidade para falar. E de repente, quando ele cura, por exemplo, a mão mirrada, ele abre a sua boca e nada diz, não tem oportunidade, só curou. Aí alguém vê ele curando e diz assim: não convém curar no sábado, sem ter oportunidade. A palavra, Jesus vai contra o príncipe da sinagoga e diz: hipócrita! Isso porque não teve oportunidade para falar. Por isso que ele pregava do lado de fora. Hipócrita. Aí você diz: irmã, mas ele deve ter falado com jeitinho. Com jeitinho? Como é que se chama alguém de hipócrita com jeitinho? Tem um ponto de exclamação na frase. Aí Jesus diz: hipócritas. Rebenta com eles dentro da sinagoga e sai culto afora. Sai porta fora. E o texto diz que o povo ia com ele. As pessoas não estavam se submetendo aos métodos de Jesus. É mais fácil você se rebelar do que você se sujeitar. O espírito só está sujeito a duas opções. Quando você está diante de Cristo, quando você está diante de uma mudança, leve isso para todas as áreas da sua vida, guarde isso. Aquilo que você ouve, aquilo que você recebe, só tem duas opções. Ou você se rebela, ou você insurge contra aquilo que está diante de você, ou você se sujeita. Assim é o evangelho. Ou você se rebela contra, ou Jesus se rebelava contra. Isso cercavam buscando ocasião para matá-lo, diz o texto. E por que eles faziam isso? Porque o povo se permitia a pensar no que Jesus estava falando. E o texto diz que por causa disso eram muitos que criam nele. Uma vez fizeram uma roda em volta dele e começaram a indagar, fazendo perguntas, querendo que Jesus se rebelasse contra a lei de Moisés. Aí eles diziam: Moisés disse assim, Moisés disse assado. E aí Jesus vinha trazendo um novo caminho, que não desdizia o que Moisés disse, mas falava de o que ouviram. E eles não gostavam disso. Aí eles diziam: não, nós estamos com Moisés. Jesus dizia: não, vocês não estão com Moisés, porque Moisés estava comigo. Se vocês estivessem com Moisés, vocês também estavam comigo. Aí eles dizem: como é que pode? Como é que você diz que estava com Moisés? Aí ele diz: estava com Moisés e estava com Abraão também. Ei. Aí eles ficam abismados com Jesus e dizem assim: como tu dizes ter visto Abraão, se tu não tendes nem 50 anos? Aí Jesus diz: digo mais, Abraão me viu no meu dia e me glorificou. Então eles não aceitavam. E aí Jesus dizia para eles: se vocês me recebessem, vocês receberiam meu Pai. Aí eles diziam: não, nós recebemos a Deus que está no céu. Aí Jesus confrontava e dizia: não, não receberam, porque quem reconhece o meu Pai me reconhece. E se vocês não estão aceitando a minha palavra, é porque vocês estão rejeitando a palavra daquele que me enviou. Isso criava uma complicação muito grande. O que acontecia então? Lançou-se um edito entre os sumos sacerdotes e entre os judeus. Qual? Todo aquele que professasse ser Jesus o Cristo seria expulso da sinagoga. Lembra de João capítulo 9? Nós estamos falando apenas de uma das primeiras curas que Jesus está realizando. A cura do cego de nascença. Quando ele entra na igreja, quando ele entra no templo para dar testemunho de como ele foi curado, aí chamam os pais dele. Chama os pais dele que a gente não acredita nele. Quando a gente diz que o milagre é Cristo que fez, e a pessoa que não se sujeita, se rebela, ela quer desmerecer o milagre. Chama os pais dele, porque a gente não acredita que ele era cego desde a nascença. Aí chama os pais: ele era cego? Aí eles dizem: sim senhor, desde que nasceu. E como é que ele foi curado? Aí o texto diz assim: e seus pais lhe responderam: pergunte a ele porque tem idade. Aí entre parênteses vai dizer assim: não queriam dizer, porque já havia sido dito que todo o que dissesse ser Jesus o Cristo seria expulso da sinagoga. Então os pais do cego de nascença que foi curado por Jesus não queriam se comprometer. Mas Camila, por que você está explicando tudo isso? Para a gente entender o que Jairo está fazendo. Jairo é um principal da sinagoga. Jairo é um
príncipe dentro da sinagoga. Pense em alguém que tem oportunidade para falar na sinagoga. Jairo. Pense em alguém que tem oportunidade de influenciar na sinagoga. Jairo. Pense em alguém que faz banquetes dentro de casa e só recebe príncipes dentro de casa. Jairo. Jairo tem influência. Toda influência gera status. Então vamos dizer, Jairo tem status. Jairo tem cadeira de posição dentro da sinagoga. Jairo tem voz na sociedade e na cultura judaizante. Mas o texto diz que a sua filha está enferma e tudo indica que ela está à morte. Ele ama a sua filha. Ele ama a sua filha. Status é bom, mas não salva a vida de ninguém. Cadeira cativa é boa, mas não tem poder de restaurar uma família. Mídia pode ser positiva, mas não levanta ninguém da sepultura. Cargo pode dar poder, mas eu nunca vi cadeira libertar ninguém. Não. Há uma série de coisas aqui em jogo. E eu particularmente fico muito feliz com a atitude de Jairo. Sabe por quê? Ele sabia, porque nos dias dele, o dito já estava liberado. Quem professar ser Jesus o Cristo, quem professar que ele tem poder para fazer as coisas que ele faz, dada por Deus, está expulso da sinagoga. Então veja bem, quando Jairo procura Jesus para que imponha as mãos sobre a filha dele, ele está deixando para trás uma cadeira. Ele está deixando para trás um status. Ele está deixando para trás uma mídia. Ele está deixando para trás o cargo. Ele está deixando para trás a opinião pública. Ele está deixando para trás os seguidores do Instagram. Ele está dando tchau para os seguidores do Facebook. Ele não está preocupado com a quantidade de inscritos no YouTube. Ele está dizendo, na balança, quando tiver vida e quando tiver minha reputação, primeiro vem a minha vida e depois eu tento explicar o que está acontecendo. Jairo vai deixar tudo isso para se colocar aos pés. Completa para mim. Para se colocar aos Jairo é o exemplo, é o modelo perfeito de que não é o topo que leva a gente a ter tudo o que quer, mas é aos pés de Jesus que a gente consegue o que precisa. Há uma luta desenfreada para se chegar no topo, há uma luta desenfreada para se estar no auge, há uma luta louca para saber quem está por cima, quem está mais, quem é melhor. E Jairo está dizendo, aqui de cima eu não consigo cura, mas aqui embaixo aos pés dele eu consigo ressurreição. Pega na mão de quem está ao seu lado. Pega na mão de quem está ao seu lado. Faça isso. Faça isso. Faça isso com fé. Faça isso com fé. E diga, não é por cima. Puxa ela com carinho para baixo e dizer aos pés dele. Jesus te trouxe aqui para te dizer, não busque o auge, busque os pés. Ei, comando, rebarace. Aleluia. O lugar mais alto que um homem chega não é ser premiado por uma sociedade, não é ter um reconhecimento público. Tudo que o homem vê em você, ele viu atrasado. É por isso que você não pode colocar nem a visão das pessoas, nem a estima que elas demonstram por você, acima de tudo que Deus já disse a seu respeito. Por que, irmã Camila? Toda visão que alguém tem de você já é retardatária. Dá uma olhada para essa amiga e diz para ela, tudo o que você sabe sobre mim e até o que vier a descobrir só é novidade para você. Olha para ela e diz, está atrasada. Está atrasada. Quem já entendeu? Quem já entendeu? Atrasada.
Alguém vai olhar e vai dizer assim: teu marido é um cachaceiro. Você vai, tá atrasada. Teu filho, porque está numa boca de fumo, virando aviãozinho para alguém, vai dizer: esse menino vai morrer traficante. Você diz: está atrasada, minha filha. Você está atrasada. Alguém olha para o seu jeito tímido de pregar, a sua maneira de se impor diante das pessoas e diz: esse ministério não vai desenvolver. Jesus está dizendo: manda notícia, é retardatária, está atrasada. Está atrasada. Isso para Deus é passado. Mãe Camila, mas como é que pode? Isto é o que está acontecendo no tempo presente. Isso é o que está acontecendo na horizontal. Na vertical já aconteceu outra coisa, só que ainda está descendo. Ei. Aleluia! 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 Quando Jairo vai aos pés de Jesus, eu disse aos? Se você não gravar nada do que eu falar hoje, você guarda isso. Não foi na cabeça, foi aos? Não foi nas mãos, foi aos? Ele não queria o que Jesus podia dar, ele queria quem Jesus podia ser, se entrasse na casa dele. Nem na cabeça, nem nas mãos, mas diretamente aos? Tem que procurar os pés. Tem gente aqui que na oração só procura as mãos. Não. Ele vai aos pés, e quando ele faz isso, gente, ele está automaticamente perdendo, renunciando, deixando tudo que foi conquistado ao longo dos anos. Prestígio não se consegue do dia para a noite. Reputação não se constrói assim, não. Houve um tempo de investimento, mas é impressionante como quando Jairo tem a oportunidade de estar diante de Cristo, ele reputa tudo isso a nada. Por quê? Porque o sofrimento, a dor, o aperto, a prova, a luta, o vento, o deserto, dá o nome que você quiser, ensina a gente a inverter as prioridades. Tem coisas que só são importantes quando a gente está distante de Jesus. É impressionante quando a gente se aproxima. Aquilo que era importante, parecia que era tudo, de repente, deixa de ser. João 4, lembra a mulher do cântaro? Falamos dela na outra vez que eu estive aqui. Ela estava diante de Jesus, mas antes de chegar perto, foi lá para pegar água e colocar dentro do seu cântaro. Aí o texto diz que depois disso, ela deixou o cântaro e entrou na cidade anunciando que Jesus era o Cristo. Inversão de prioridade. Ela foi para o poço para encontrar Jesus? Não. Ela foi para o poço para colocar água dentro do cântaro dela. É tanto que Jesus pede água e ela diz assim: olha, mas tu não tens com o que tirar. Como quem diz, esse cântaro é meu. Olha como é que a prioridade muda depois que ela conhece Jesus. Olha como a prioridade muda depois que ela conversa com Jesus. Aí o texto diz assim: e deixando o cântaro, voltou para a cidade, dizendo: vinde vede se não é este o Messias. Poderia não ser o Messias? Este que tem me falado tudo quanto tenho feito? Largou o cântaro. Jesus está dizendo: você tem andado desesperada com muita coisa porque tem andado muito distante de mim. Você tem considerado coisas triviais importantes porque você está distante. O Senhor nessa noite nos convida a chegar mais perto. Oh! Deus trouxe mulheres e homens aqui para dizer: não é o seu problema que é muito grande, é você que tem andado muito distante. Não é a sua depressão que é muito forte, é você que tem andado muito longe. Não é o seu marido que é tão perturbado, é porque a paz que você procura está em mim. E você tem andado tão longe. Você tem feito orações que buscam as mãos, outras que querem tocar os cabelos. E Jesus está dizendo: tudo que você precisa está aos pés. E por que não nas mãos para dar? E por que não na cabeça para executar poder? Porque o Senhor está dizendo: eu quero que a sua vida diante de mim seja acessível.
Ei! Irmã Camila, o que isso tem a ver? Ele está no trono de sua glória? Sim, ele está no trono de sua glória e você pode tocá-lo, porque ele mesmo diz, tanto pela boca do profeta Isaías, como pela boca de Davi, quando salmodiava messianicamente, ele dizia: ei, 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 a terra é o estrado dos meus pés. Quem entenderá o trovão do seu poder? Sabe o que ele está dizendo? Na mão você não pega e na cabeça você só vê aquele dia, mas o pé já está disponível. Toca nele, pega nele, beija ele, abraça ele. Maria tinha acesso às mãos, Maria tinha acesso à cabeça, mas estando diante de Jesus, tudo que ela procurou foram os seus pés. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu vou falar do jeito que Jesus está mandando. Tem muita mão, muita cabeça, e ele está dizendo: vem pro pé. Ei, cabadacé. Oh, aleluia! Aleluia! Jairo vai aos pés de Jesus, reputa tudo que ele tem a nada, porque tudo que ele tem é considerado nada, haja vista que tudo que ele tem não pode fazer o que ele precisa. E é nessa hora que as prioridades mudam, quando a gente vê que o que a gente tem não é o suficiente para fazer o que a gente precisa. Aí nessa hora o que é importante deixa de ser. Você sabe por que o que falam de você te incomoda muito? Porque você tem andado muito desocupada. Ah, eu vou falar. Vou falar. Desculpa a expressão, mas gente que não devia nem feder nem cheirar determina o seu olfato, determina seu humor. É impressionante como um print de alguém que não paga 1 quilo de arroz muda seu dia. É impressionante como a conversa fiada de gente que nunca pagou uma conta de luz muda o seu humor. E o Senhor está dizendo: ei, eu te trouxe aqui para inverter as prioridades. Por quê? Porque isso que você busca, a aceitação das pessoas, a opinião pública, a aprovação de gente que não muda a sua vida, não vai libertar teu marido, não vai curar teu filho, não vai levantar teu ministério. Mas aquilo que eu sei a seu respeito, diz o Senhor, pode mudar teu marido, transformar sua casa, restaurar sua família, mudar sua conduta de vida comigo. O Senhor está falando a alguém aqui nesta noite: inverta a prioridade. Sacode ela que nem tapete quando a gente vai bater para tirar a poeira. Vai, pega na mão dela aí, vai, pega com graça, sacode ela e diz: muda, diz: muda. Isso, você vai mudar as prioridades. O Senhor está mudando as prioridades. Alguém vai chegar para você e vai dizer: você soube o que fulana falou de você? Não soube, não quero saber. E ainda pensou, quem sabe, porque eu não tenho tempo. A prioridade mudou. Prioridade tem que mudar, gente. Prioridade tem que mudar. Teu marido está falando coisa que não presta, entra por um ouvido e sai pelo outro. Qual é a prioridade? Receber o que Deus sabe de você. Ele está dizendo: você é uma relaxada. E o Senhor trouxe aqui para te dizer: você é princesa, 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 princesa. Inverta as prioridades. Foi isso que Jairo fez. Uma reviravolta. E é impressionante como quando a gente chega aos pés de Jesus, realmente, não é que a gente está fazendo para ser cristão, é que de fato muda. Aquilo que era importante, de repente, não é nada. Aquela pessoa que tem o dom de te tirar do sério, de repente desperta a sua compaixão. Não é? Ei, Kamanasoria. E quando alguém disser, ela não te irrita mais, você vai dizer: olha, não é que ela deixou de ser irritante, é que ela deixou de ter poder de me irritar. Por quê? Porque eu deixei de dar a ela prioridades. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Jesus entra na casa de Marta e Maria quedava-se aos pés do mestre. Aí Marta chama Jesus num canto para fazer uso da intimidade que ela tem com ele. Afinal, a casa dela. Mestre, não te incomoda que eu sirva só?
enquanto minha irmã está prostrada, Marta está irada. Às vezes as pessoas querem usar a intimidade que tem com Jesus para obrigar Jesus a fazer o que elas querem, né? Chama Marta, chama Jesus, né? Marta, Marta, diz Jesus para ela. Quando você chamar Jesus para falar o que você quer, se prepare para ouvir de Jesus coisas que você não queria ouvir. Marta, Marta, está inquieta, cansada. Eu imagino ele olhando para as olheiras dela dizendo, está abatida, hein? Ele olhando para ela dizendo, um pouco oprimida também. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Não sei se você está entendendo, Jesus está invertendo as prioridades de Marta. Se fosse aplicar para os dias de hoje, a oração de Marta é uma oração que a prioridade está errada, porque ela está falando com Jesus, aí eu estou dizendo que é oração, né? É como se ela estivesse assim dizendo, Jesus, muda Maria. E Jesus dizendo, não mudo, porque estou usando o jeito de Maria para mudar você. É você fazendo orações equivocadas. É você com prioridades equivocadas. É você dizendo, Jesus, muda meu marido. E Jesus dizendo, não, estou usando teu marido para mudar você. Jesus, liberta meu marido. É Jesus dizendo, calma. Jesus, então o Senhor não vai libertar ele agora? Agora não, porque estou usando a perturbação dele para você ser liberta. Aí é impressionante. Aí você muda de prioridade e nem lembra de pedir ao marido. Daqui a pouco o marido está mudado. Aí tu não precisa nem pedir. É que nem quando você pede a Jesus para mudar alguém. Jesus muda ela, muda ela, muda ela, muda ela. Aí Jesus não muda. Aí daqui a pouco você aprendeu que ela não mudou, quem muda é você. Aí daqui a pouco Jesus muda ela e você, olha, fulano mudou, nem percebi. Jairo inverteu as prioridades. Foi até Jesus, aos seus pés. Isso aqui é tremendo, gente. Ele foi aos seus pés e conseguiu ter as mãos. Oh, eu teria dado glória se eu precisasse de alguma coisa. Jairo foi aos seus pés e conseguiu ter as suas mãos. Eu vou falar isso de novo, porque se você não lembrar de nada, vai lembrar disso. Jairo foi aos seus pés e conseguiu ter as suas mãos. Foi aos pés para dizer, impõe as mãos sobre ela. Jesus disse, vamos agora. Oh, glória! Eu acho que é por isso que tem gente que já chega pedindo a mão e leva um chute. Porque você estende a mão para quem chega aos pés, mas normalmente tem rejeição com quem já chega nas mãos. O coração fecha para quem pede. Assim de cara. Mas se abre para quem necessita, né? Jesus volta com ele. Vamos. O texto diz, e foi com ele. Foi com ele, e a multidão foi atrás de Jesus. E Jesus foi com Jairo. Jesus foi com Jairo. Jesus vai comigo. Dá uma olhada para alguém e diz, vai contigo. Se você inverter as prioridades hoje, ele vai contigo. Se você chegar aos pés hoje e ele te entrega as mãos, vai contigo. Eita! Vai Jesus com Jairo e a multidão vem seguindo ele. Aí o texto diz que nisso está em casa uma mulher que nem doida. Se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, serei curada. Ela não fala isso com a boca, porque a loucura da fé dificilmente é verbalizada. Primeiro ela acontece aqui dentro. É coisa que assusta a gente, é tão terrível, que a gente não tem coragem de falar nem para o melhor amigo. Diz assim, rapaz, isso aqui é tão louco que eu vou guardar para mim. Aí depois você tem um sinal daquilo, você, meu Deus. Aí você se sente covarde, quer dizer assim, eu pensei nisso, mas não tive coragem de contar. Tá aquela mulher trazendo para a sua consciência, sujeitando a sua alma, impondo a vontade do Espírito sobre a carne.
alegando para ela mesma: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, serei curada. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Eu vou sair daqui, vou tocar. Eu imagino ela apertando o cinto, ajeitando a túnica, cobrindo o cabelo. Eu vou tocar e vou ser curada. Só que não pode tocar no corpo, em razão da enfermidade dela ser uma hemorragia, um sangue que jorra e não para. Segundo a lei, ela é tida como uma mulher imunda, como uma mulher. E uma pessoa imunda naquela situação não podia ser tolerada. Ela era rejeitada. Essa mulher mora sozinha, vive sozinha, come sozinha. Há 12 anos essa mulher não vai à sinagoga, não oferta, não está diante do sacerdote. Há 12 anos essa mulher está afastada, segregada, por causa da sua imundície. Ela não tem um tempo, um intervalo. O texto diz que é uma hemorragia. Não para, ela não pode nem consagrar uma oferta ao Senhor. Sozinha. 12 anos. Quanto tempo? 12 anos, gente. Essa mulher vai ouvir falar de Jesus. Sofreu tanto. Aí o texto diz: porém. Eu sei que parece loucura depois de muito tempo de sofrimento, mas o Senhor está dizendo: diga a ela que eu vou colocar um porém. Anabaraçoria. É chegado um tempo de porém para quem sofre há muito tempo nessa noite. Oh, isto que eu estou falando não faz parte do sermão, faz parte do exercício profético que ele me autoriza a liberar. E ele está dizendo para alguém aqui que sofre há muito tempo: chegou a hora de eu interromper a tua história com um porém. Vai entrar o porém de Deus aí. Porém. Oh, meu Deus! Há uma atmosfera profética sobre essa palavra. Porém, oh, meu Deus do céu! Ela ouvindo falar de Jesus. Ouvindo. Gosto da colocação do gerúndio. É a mais fiel ao grego. Ouvindo. Não ouviu só uma vez, ela vinha ouvindo o quê? Que os demônios saem pelo poder do nome de Jesus. Ouvindo que tem pai procurando Jesus, que o filho é endemoniado, se morde, se rasga, se cospe, vai no fogo, vai na água, e Jesus diz: sai dele, e sai. É isso que ela está ouvindo. Ouvindo o quê? Ouvindo que ele estava num casamento, que ele multiplicou, que ele transformou a água em vinho. O que ela está ouvindo? Ela está ouvindo o que Jesus faz. O problema é que você quer ouvir hora do sangue, tarde do desespero, jornal da retaliação. Porque hoje em dia o programa televisivo é isso. Morreu de dia, morreu de noite, morreu de tarde. Como morreu, aonde morreu. Se os olhos são a concupiscência da vida, se os olhos, num termo mais popular, são a janela da alma, o ouvido é a boca. É por onde a alma se alimenta. Por isso a palavra do Senhor diz: a fé vem pelo e o ouvir da palavra de Deus. Aquilo que você ouve te anima ou te derruba. Aquilo que você ouve te coloca ou de pé ou na cama. Tudo depende do que você ouve. Aquilo que Eli ouviu no dia que a arca foi tomada e seus filhos morreram, jogou ele para trás da cadeira e ele morreu. Aquilo que a gente ouve tem o poder de determinar as nossas decisões. Por isso Salomão disse que na multidão de conselhos a casa é edificada. Ele está dizendo: apure o que você ouve. A pergunta que o Espírito Santo está dizendo aqui é: o que você tem ouvido? Quem você ouve? Quem você procura? Na hora da dor, para quem você empresta seu ouvido? Ai, irmã Camila, eu não sou de falar, mas é de ouvir. O que você anda ouvindo? Ai, fulano falou mal de Beltrano, Beltrano falou mal de Ciclano. E você falou de quem? Eu não falei nada, mas ouviu tudo. O que você ouve determina o estado da sua alma. Como está a sua alma? O proverbista vai dizer: se o teu corpo estiver abatido, mas o teu espírito estiver animado, ele o levantará.
Está dizendo que o espírito tem poder de levantar o corpo. Aí ele diz assim: mas se teu espírito estiver abatido, quem o socorrerá? Às vezes está bem pelo lado de fora, mas o lado de dentro está igual um sepulcro caiado. Aí você diz: por causa do quê? Do que anda ouvindo. É só fofoca, é só perturbação, é só contenda. É áudio de perturbação. Você ouve profecia, no meio ouve profetada. Você acredita em revelação, mas também fica confuso com os revelamentos. E ouve, e ainda acha que está protegido por não falar. Pior ainda, tudo que entra e não sai apodrece. E a alma está entrando em estado de putrefação. Mas ela não. O texto diz que ela estava indo a pior, cada vez de mal a... Porém, ouvindo falar de Jesus. Eu faço ideia do povo contando as coisas que Jesus fazia para essa mulher. Coisa linda. Pessoal voltando das bodas de Caná. E aí, como é que foi o casamento? Menina, estão dizendo que um homem, filho da Maria, qual é o nome dele? Jesus. Oi? Qual é o nome dele? Estão dizendo que ele encheu as talhas de água, botou lá dentro, quando tirou não tinha água, era vinho. Quê? Será? É o filho da Maria e do José, diz que saíram lá da favela de Nazaré. É mesmo? É. Jesus o nome dele, interessante esse Jesus. Eu imagino o povo voltando da sinagoga, do estudo, e as esposas que estavam no pátio falando sobre como foi com os maridos. E aí os maridos voltando, contando para as esposas, e as amigas esperando. Eu imagino ela olhando lá de fora, dizendo: e aí, como é que foi o ensino hoje? Falaram o quê? Deuteronômio? Foi Isaías? Foi Jeremias? Qual foi o estudo hoje? Dizendo: menina, não teve estudo. Tu lembra aquele homem que eu te falei que estava no casamento em Caná? Foi pro culto. E aí? Foi ele que deu o ensino? Não. Ele chamou todo mundo de ignorante e ensinou fazendo. Lembra da cotinha encurvada? Quem? A quitandeira da fera. Estou teatralizando para você entender a conversa. Porque mulher conversa, né? Não estava escrito, porém, uma... Não, mesmo, mulher... Lembra qual é aquela menina que andava assim direto? Pois então, tirou ele de trás, falou: vem pro meio. Tocou nela, elas... Mentira, cotinha. Tá lá ela vindo lá, vem ela assim, ó. E ela dizendo: ô cotinha, quem é que fez isso com você, menino? Um homem chamado Jesus entrou no templo, me esticou e agora eu tô assim, 18 anos. Peraí, eu te conheço há mais de 20, a 18 tá assim. Ela faz as contas, se ele cura com 18, 12 é mole. Oh meu Deus, se com 18 ele levanta, o que é 12? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Nome sobre todo nome. Aquele que despoja principados. É dele que ele está ouvindo falar. Para de ouvir falar da vizinha. Para de ouvir falar dos pastores. Para de ouvir falar da fofoca. O Senhor está dizendo: ouça o que o céu anuncia sobre Cristo. Ouça o que os anjos falam de Cristo. Ouça o que a igreja prega sobre Cristo. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Raiz de Jessé, lírio dos vales, resplandecente estrela da alva, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, Rei dos reis, Senhor dos senhores, rosa de Sarão, canção perfeita. Prega para alguém aí e diga: ouça mais de Jesus, ouça mais de Jesus, ouça mais de Jesus. Pode ver as mulheres que ouvem falar de Jesus, elas faxinam a casa ouvindo Jesus, lava a louça ouvindo Jesus, lava a banheira ouvindo Jesus. E se elas entrarem num lugar que Jesus não está, logo elas começam a cantar, dizendo: passa aqui, Jesus. Você acha que a gente ouve falar de Jesus só na igreja? Não, meu irmão, é cada revelação na pia. Você acha o quê? Que a gente só fala com Jesus domingo? Você tá doido? A gente não aguenta até domingo. A gente vem no domingo e na segunda-feira, antes de botar o uniforme nas crianças, a gente já está dizendo: Jesus, Jesus, toma esse dia, Jesus, fala comigo, Jesus. Quantas vezes eu via minha mãe no tanque esfregando a roupa,
E eu tô lá da sala e minha mãe tá, meu Deus! E pá, e pá, e pá. E tô vendo minha mãe lá. E ela dizia, eita glória! E pá, daqui a pouco eu chegava na área, tava minha mãe com a roupa, e eu dizendo, mãe, e ela dizendo, Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Ei. Quantas vezes, estando no carro com pastores, missionários, obreiros, voltando do aeroporto, voltando do culto à noite, de repente a gente decide, aí eu gosto de falar, já começo a falar dele. Ai, mas Jesus é assim, porque Jesus e pá, e Jesus, e eu gosto de falar de Jesus. E falo de Jesus. Raquel tá careca de ver eu falando de Jesus. Raquel diz, qual é teu sonho? Eu digo, eu quero ver Jesus. Não é beatismo não, é vontade mesmo. Aí tô eu falando, quantas vezes dentro do carro? Daqui a pouco o motorista vai lá e para no acostamento. O que foi, meu irmão? Quer ir no banheiro? O homem tá chorando, a irmã tá chorando. Aí eu começo a chorar também. Aí a gente entende. É o poder de ouvir falar de Jesus. E é o poder que Jesus tem de se manifestar aonde ele é falado, aonde ele é anunciado, aonde ele é ouvido. Isso é tão forte que faz parte da doutrina escatológica. Enquanto este evangelho não for anunciado, a toda criatura ainda não é chegada a vinda do Filho do Homem. Todo lugar que Jesus chega porque é anunciado. Por isso a necessidade de falar e a necessidade de que alguém pare para ouvir. O texto diz que essa mulher vinha ouvindo falar de Jesus. Eu faço ideia dessa mulher esperando, se fosse o caso, tá, gente? Isso aqui é uma visão poética só para a gente entender o núcleo da mensagem. Imagina essa mulher na porta de casa, esperando o povo voltar do sepultamento. Quem vai enterrar? O filho da viúva de Naim. Tá ela parada na porta, porque a gente é assim, não vai, mas quer saber. Não podia, coitada. Era imunda. Aí tá ela na porta. Eu imagino o pessoal voltando, rindo. Que falta de respeito, gente. Acabaram de voltar do sepultamento. E vocês estão rindo, pulando. Fala pra mim, como é que tá a viúva? Primeiro perdeu o marido e agora enterrou o único filho. E alguém diz, que sepultamento, menina. Se eu sou ela, já digo, ah, não. O que houve, garota? Isso é mulher, irmão, é papo de mulher. Menina, tu não sabe. Tá a gente indo com as carpideiras, chorando. E do outro lado vem ele com os 12. Quando Jesus está presente é diferente, a gente sente. Quando ele fala, a terra bala. Mangamila, tá na Bíblia? Claro que não, para de ser agoniado. Vem do outro lado. E as carpideiras, menina, tá a gente indo chorando, consolando a viúva, primeiro o marido, agora o filho, coitada. Nisso vem ele com os 12, falando, cantando, olhando tudo. Aqueles homens tudo com cara de peão, batedor de laje, rosto queimado pelo sol, cara de pedreiro, pé empoeirado. É o que a palavra de Deus fala sobre os discípulos e sobre a imagem de Cristo. Vem ele de um lado, tu não dá nada por ele. Eu imagino as mulheres conversando, garota, tu não dá nada por ele. Mas ele tem um olhar. E a presença. Já sentou do lado de quem parece que dorme e acorda ao lado do trono de Deus? Gente que você chega perto já pedindo perdão pelos pecados. Igual eu hoje chegando perto de missionária Sara dizendo, Jesus não revela tudo não. Vai de pouco que é para ela não se escandalizar. É a presença de Jesus entrando no ambiente. Vem de um lado o cortejo fúnebre do filho da viúva de Naim. 4 homens, cada um segurando na ponta do esquife, porque no morto ninguém toca. Do outro lado vem Jesus com a comitiva dos seus 12. Vem ela de um lado, vem Jesus do outro. O encontro perfeito entre a vida e a morte. A história dela é perfeitamente o que eu acabei de lhe dizer. É tipo assim, ó, o filho da viúva de Naim estava morto, porém Jesus vinha do outro lado. Abai, eu vou falar de novo porque esta palavra é para esta noite. Vai chegar um porém aí por esses dias. Vai chegar. Ai, irmã Camila, eu preciso de dinheiro. Ai, eu preciso da cura.
preciso assim, eu preciso assim. Jesus está dizendo, você só precisa de um porém, e eu tenho um porém para entrar na sua vida, ainda por esses dias. Toma posse dessa palavra. Aí vamos voltar para elas contando o caso do filho da viúva de Naim, só para a gente imaginar o que ela vinha ouvindo. Verbo continuativo, gerúndio. E aí, o que ele fez? Menina, o homem veio e botou o menino de pé. Se eu sou ela numa condição de imundície, eu perguntaria, ué, judeu tocou no morto? Aí eu imagino a amiga dizendo, segura o bafo. Tu não sabe, o camarada é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso. Eu já vou ficando torta de tão poderoso. Ele é tão poderoso. E aí ele tocou no menino? Não, ele não tocou no menino. Ele é tão poderoso que ele tocou no esquife. O esquife passou vida para o menino. E o menino levantou. O quê? Não precisa tocar no morto. Se aquilo que esbarra nele é tocado, recebe a vida que tem nele. O menino ficou de pé. Aí depois que o menino ficou vivo, ele tomou o menino pela mão e deu o menino para a sua mãe. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Jesus! E a mulher está ouvindo falar. Está ouvindo falar. Mas Camila, será que Jesus tem esse poder mesmo? Ô meu irmão, Paulo chegou para ficar 5 dias em Éfeso. E o texto diz que o pessoal mandou notícia dizendo, segura aí, porque aqueles que estão revirando o mundo chegaram aqui. Por quê? Chegaram falando o nome deles? Não, chegaram falando o nome de? Jesus. 5 dias, revira tudo. Templo da deusa Diana, centenário. Em 5 dias, os criadores dos ídolos e artífices da deusa Diana colocam todo mundo dentro de uma arena para dizer, manda esse homem embora. Por quê? Porque o povo está deixando de ir para o culto para Diana por causa desse homem que está falando aí. Qual é o nome dele? Começa com Deus desconhecido, mas depois é Jesus. Aí, imagine essa mulher ouvindo. Imagine ela ouvindo. Ela ouvia falar de Jesus. Mas Camila, será que eram as coisas que eu ouvia? Eu creio que sim. Porque o que ela ouve leva ela a crer. Então ela está ouvindo falar dele e ele é o verbo em carne. Aí ela começa a desenvolver. Se eu tão somente tocar, serei curada. Óbvio que na mente dela ela também pensa, não posso tocar nele. Porque se eu toco nele, ele fica imundo. É o pensamento dela, tadinha. É o pensamento dela. Se eu tocar nele, ele fica imundo. Eu fico imunda também. Porque não pode quebrar a lei, né? Aí ela pensa, vou tocar na orla das vestes. Por quê? Porque ele está inocente. Quem está inocente nunca é culpado. Então eu toco nele, pego o que eu quero e ele nem sabe. Rapaz, isso que é fé. É como se ela dissesse assim, eu vou falar com Deus, vou receber o que eu quero e ele nem vai saber quem disse. Se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, serei curada. Sai a mulher de casa, anêmica. 12 anos perdendo sangue em época que não existe transfusão. Anêmica. Olheira na bochecha. Amarela. Não é parda. Amarela. Esverdeada. Abatida. Pouco cabelo. Fraca. Medianamente calva. Magra. Tão frágil. Mas ela vem ouvindo falar de Jesus. Ei, mano, vou te falar um negócio, mana. A gente se prepara para ouvir, mas só de ouvir. Por isso ele diz, Tomé, porque viste e creu, mas bem-aventurado os que não viram e crerão. E isso será o suficiente. Talvez você vai sair desse culto e alguém vai perguntar na sua casa, tá, mas e aí o que você veio buscar? Você diz, olha, você ainda não está vendo, mas o que eu já ouvi.
Sai a mulher de casa num estado de fragilidade muito grande, mas ela vai. Veja como eu relatei, como possivelmente ela estava, haja vista a condição da sua fraqueza, da sua anemia, mas mesmo assim, o texto diz que ela sai de casa e ela vai ter com Jesus. As pessoas estão achando que templo, igreja, culto, é para vir mostrar roupa, saia, status social. A gente liga para alguém que não vem no culto e diz assim: fulano, por que você não veio? Ah, porque eu não estava bem. Ora! Então era aqui que você tinha que estar. Mas é uma ostentação de unção, de santidade. Não pode estar mal. O que não pode estar mal, minha irmã? Como diz minha avó, a colher que mexe a panela que sabe a quentura que tem dentro dela. Vai a mulher do jeito que dá. E ela vai para tocar em Jesus. Por isso, ela vai entrar na frente da filha de Jairo. Eu tenho duas classes de pessoas aqui nessa noite. Somente duas. Os que vieram aqui buscar aos pés de Jesus para pedir para visitar alguém. Gente que entrou aqui acompanhado de Jesus e gente que já saiu daqui com Jesus agendado para o dia e para a hora, dizendo vamos, e ele está dizendo: assim que o culto acabar eu saio contigo. E qual é a segunda classe? A segunda classe é a que fura a fila de quem entrou aqui e conseguiu a atenção de Jesus. Por quê, irmã Camila? Porque Jairo pede Jesus para ir lá, certo? Então ele depende da espera da caminhada. O problema é que nesse processo muita coisa pode acontecer, como por exemplo, alguém que não pode mais esperar. Enquanto Jairo procura os pés, dizendo: leva a tua mão lá, a mulher sai de casa, olha para ele, pensando: ele não vem aqui, mas antes dele chegar lá, eu pego ele no meio. A filha de Jairo representa a classe que precisa ser tocada. Eu entendo essa classe. É um nível de enfermidade tão grande que você precisa que o Senhor pare tudo para fazer. E a classe da mulher de sangue é uma outra classe. Irmã Camila, a classe de quem não pode agendar. A classe de quem sabe que está às vésperas da morte. A mulher do fluxo de sangue é aquela que não espera ser tocada. É aquela que vai para tocar. No culto, na vida, sempre existem esses dois tipos de pessoas. A primeira, que pede para tocar. A outra, que não pede porque não pode esperar. Mateus 15, 21, a cananeia. Ela não ficou em casa dizendo: se é de Deus, ele veio aqui. Ela saiu no meio da rua. Filho de Davi. Que tipo de classe ela representa? A classe dos que não podem esperar. Mas Camila, quem determina isso? Jesus? Não, você. Sua atitude determina o que você está disposto a receber. Se você é daquelas que vem no culto e diz assim: ah, se for de Deus, ele me toca. Pode esperar. Vem para o culto. Ah, eu só dou glória a Deus se eu sentir. É das que esperam. Mas tem uma galera aqui, meu irmão, que está na pancadaria. Tem uma galera aqui que tem um marido que perturba. Um filho que hoje Jesus salva, ele morre essa semana. Gente que está aqui que não pode esperar. Enquanto tem alguém dizendo: ah, se eu sentir eu dou glória. Tem outro dizendo: eu não posso, vou dar glória até sentir. Porque eu não posso sair daqui sem sentir ele. Os que tocam e os que são tocados. A mulher do fluxo de sangue não é dos tocados, é das que tocam. Sai de casa e, apesar de temer o fato de estar imunda, eu disse que ela estava imunda, mas ela, ai gente, a intenção dela de ser curada é tão pura. Eu acho isso lindo e sempre que menciono o texto, em qualquer circunstância, pregando sobre ele ou não, eu não consigo não dizer isso, que é o quê? Ela queria tanto ser curada e entendia que uma cura não se consegue multiplicando a enfermidade. Quando ela, no interesse de ser curada, toca nas vestes e não em Jesus, ela se preocupa em entender de que a cura dela não está na contaminação do outro, porque se você contamina o outro, não é cura, é multiplicação da doença. Então ela pensa: eu vou tocar na veste, porque eu não quero deixar ele imundo. Me chateia quando eu vejo gente que para ficar curado tem que deixar o outro deprimido.
que para se defender tem que atacar. Ela não, ela é a representatividade perfeita de quem quer ser curado, não suja ninguém. Quando você quer ser curado de uma palavra que você foi ofendida, você não procura alguém para falar mal de quem te ofendeu. Isso não é ser curado, isso é multiplicar a doença. Então ela tem essa preocupação, vou tocar na orla das vestes dele. Sai ela de casa. Oh meu Deus. O texto diz que ela entra no meio da multidão. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado e diz: esse não me toque tem que acabar. Essa mulher sai, meu irmão, vai pelo meio da multidão com cuidado. Quando ela chega perto dele, ela está numa situação muito difícil. Por quê? Ela não pode chegar tão perto porque não pode esbarrar. E se a multidão aperta e ela chega perto, ela esbarra. Movimento involuntário. É quando as pessoas te levam a fazer o que você não quer fazer. É difícil. Segunda parte. Se chegar muito longe, a multidão sufoca e ela não toca. E aí que ela tem que conseguir trazer mentalmente, quase que instintivamente, uma medida perfeita entre aonde ela não chega muito perto para esbarrar e nem vai muito longe para não perder a orla da veste. Então ela fica numa posição aonde não está tão perto que possa esbarrar, nem tão longe que não possa se esticar. E aí você diz: Senhor, parece que a minha bênção está perto, parece que o que eu quero está perto, mas ao mesmo tempo não está. E o Senhor está dizendo: a distância que limita você da minha bênção, a distância que limita a sua necessidade da minha cura, é um esforço. Olha para essa mulher de Deus e diga para ela: se esforça mais um pouco. Não, falou igual quem está cansada. Pega na mão dela, vai. Pega na mão dela, estica a mão dela assim para frente, ó, estica a mão dela para frente e diz: estica mais um pouco. Você diz: irmã Camila, mas eu já oro há tanto tempo. E o Senhor está dizendo: estica só mais um pouco. Irmã Camila, mas eu já jejuei tanto. O Senhor está dizendo: estica só mais um cadinho. Irmã Camila, mas eu tenho pedido tanto ao Senhor. E o Senhor está dizendo para alguém: estica, porque no teu esforço você vai receber aquilo que há tanto tempo você espera, aquilo que há tanto tempo você procura. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus: pedi, isso, pedi. 2 vezes ele diz: pedi, e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Para que Jesus fala isso 3 vezes? Jesus está dizendo: insiste mais um pouco, se esforça mais um pouco, aquilo que você quer está mais perto do que antes de sair de casa. Em casa ela não tinha acesso às vestes. Vou falar a verdade? Tem coisa na sua vida que por causa da sua busca está te fazendo estar perto de coisas que outrora você nem sabia que existia. O Senhor está dizendo: enquanto você busca o que você quer, estou fazendo um monte de coisa que você nem esperava. Jesus vai contar uma parábola sobre a insistência. E ele diz assim: qual é o vizinho de um amigo que indo à porta dele de madrugada pedir pão, não o levantará da cama para lhe fazer dar pão? Jesus vai dizer assim: porque eu digo que se este vizinho chegar à casa do amigo e bater a porta e disser: me chegou um viajante em casa agora e eu estou sem pão, me dá um pão, ele vai dizer assim: volte amanhã, já é tarde. Mas se o vizinho bater na porta e disser: por favor, me dê pão, chegou um viajante, eu preciso de pão, aí ele diz assim, e o amigo disser: volte amanhã, já é tarde, mas ele bater de novo, Jesus está dizendo para alguém aqui: bate de novo, pede de novo, estica de novo, insiste de novo, tenta de novo. Aí ele diz assim: há de ser que ainda que te diga:
volte mais tarde, ou te diga, a fim de te liberar, dizendo: não tenho pão, se levantará, pegará o pão e te dará. Por quê? Porque ele quer voltar a dormir. Então, nem que seja para benefício próprio, ele vai levantar, mesmo depois de já ter te mandado embora 3 vezes, vai pegar o pão e vai te dar. Mas Camila, por que Jesus contou isso? Jesus está dizendo: estica, vai. Insiste, vai. Você diz: eu não oro mais por esse homem. O Senhor está dizendo: quando eu apertar, você vai dizer: oh Deus, tem misericórdia. E eu terei novamente, diz o Senhor. Essa mulher sai, toca. E quando ela toca, ela recebe na hora. Gente, ela recebe na hora. Na hora. Toda vez que eu olho para isso, eu falo: Jesus, ela pegou o que ela queria sem pedir, não foi roubo. Ela pediu? Recebeu. O Senhor está dizendo: o que você quer, está comigo. Tem que sair de casa, tem que se envolver. Sabe quando é que você vai saber que tem o ministério da pregação? Quando você aceitar o convite para pregar. Sabe quando é que você vai saber que Jesus não precisa de uma voz bonita para você cantar? Quando você abrir a voz que você tem e a unção descer. Aí você vai entender que você foi chamada para isso, mesmo não sendo tão afinada quanto deveria. O Senhor está dizendo: para de pedir o que eu já te dei. Toca e pega o que é seu. Olha para alguém e diz: pega o que é seu. Pega o que é seu, pega o que é seu. O diabo está dizendo: vou matar teu marido. Você vai dizer: não vai não, porque é meu. Ah, mas o seu filho está na boca do tráfico. Ele está, mas não vai ficar, porque é meu. Pega, pega. Pega o que é seu. Ela recebe e é curada na hora. Diga comigo: na hora. Gente, irmã Camila, o que eu tenho a ver com a mulher do fluxo de sangue? Na hora que eu dobrei o joelho ali, o Senhor falou comigo: prega ela. E eu falei: por que, Senhor? Me dá um sinal da tua confirmação. E aí o Senhor falou comigo: porque a nossa imundície, os nossos pecados, estão nos colocando distante de Jesus, como se aquilo que nós fizéssemos tivesse o poder de sujar quem Ele é, de sujar o que Ele faz. Aí você peca, não ora, e deixa de orar 7 dias, fica sem orar mais 14, porque você fica com vergonha dos 7 que não orou. Aí você não para fazer um devocional, isso abre na igreja. Aí precisa de um grande mover de Deus para você conseguir se achegar. Por quê? Você tem permitido com que a sua imundície te deixe em casa. Você ama ao Senhor e quer viver uma vida diante dele, mas quando você vê que tua vida é desregrada, você diz: eu não posso aceitar Jesus, porque servir a Deus é coisa séria. Aí Jesus está dizendo: desde quando? Tua imundície é maior do que o meu sangue. Aí você pensa assim: Jesus falou isso comigo. Diga para elas, por quê? Porque elas estão pensando que a sujeira delas vai me sujar. O que elas não sabem é que quando elas me tocam, não sou eu que fico sujo, são elas que ficam limpas. Oh, Jesus me disse isso aqui. Olhe para quem está ao seu lado e diga: quando você toca. Prega para ele e diz: quando você toca. Os varões aí olham para o irmão e diz: quando você toca. Não é ele que fica sujo, é você que fica limpo. É você que fica limpo. Ele está limpando. Você não pode permitir que os seus erros continuem te colocando distante do que Deus tem para fazer. Você não pode permitir que a sua autocondenação. Irmã Camila, o que a palavra de Deus vai dizer sobre a autocondenação? Ela diz assim: se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. A gente diz: quer aceitar Cristo hoje? Aí ela pensa: não posso porque eu tenho um namorado e estou fazendo sexo com ele fora do casamento. Aí Jesus: aí não, irmão, ó, depois que eu romper ou que eu casar, aí eu vou. E o Senhor está dizendo: não, sem mim nada. Jesus está dizendo: vem tocar em mim suja, que eu vou te mostrar como é que tu sai limpinha. Limpinha, limpinha. Aí, irmã Camila, eu amo tanto o Senhor
Eu venho na igreja porque eu gosto, sabe? Mas eu não fico crente porque eu gosto de levantar um goró no final de semana. Mas olha, no dia que eu largar esse goró, o Senhor está dizendo, você não vai largar esse goró nunca, porque essa obra não é você que faz. Aí você sempre diz assim, domingo que vem, semana que vem, ano que vem. E o Senhor diz, esse ano não chega. E não é porque Ele não quer, e nem você quer. Não, você quer. Mãe Camila, como é que você sabe que eu quero? Rapaz, vai dar 10 horas da noite, ainda não é sábado, e você está aqui até agora ouvindo porque você acredita que está ouvindo falar de... E isso te anima, te fortalece, te ama, te faz chorar. Você sabe que Ele te ama também. São dois amores, o que você sente por Ele e o que Ele sente por você. A religião te condena, as pessoas te julgam, mas por incrível que pareça, é errado do jeito que você está. Você ora e Ele ainda te responde para deixar a gente doidão. E quando a gente vai fazer visita na casa de gente que está precisando de libertação e ainda não é liberto. E aí quando a gente começa a orar, Jesus fala assim comigo, fale com ela desse jeito. E eu digo, Senhor, mas esse jeito é muito profundo. E diz, pode falar, porque eu falo com ela assim a semana inteira e ela entende. Aí a gente pergunta, quer fazer uma aliança com Cristo hoje? Aí você diz, hoje não dá. Domingo que vem, semana... eu tenho que tirar isso, eu tenho que fazer... Tu não vai fazer nada. Sabe o que está acontecendo? Você está pensando que vai sujar a igreja, que vai sujar o nome de Cristo. Mentira que o diabo te contou, garota. Ninguém suja Ele. Aí você faz igual a ela. Vem para o culto e diz assim, eu vou tocar e ninguém nem vai perceber. Você diz, eu vou lá ver Ele porque eu tenho uma saudade da época que eu cantava, da época que eu ia para casa de Deus, mas hoje eu não posso mais, então eu vou lá. Aí vem porque teme ao Senhor, ama Ele e tem tanta saudade. Ainda diz assim, não irmã, mas eu estou desviada há muito tempo. Que desviado? Desviado não frequenta culto. Desviado é desviado. Quem é você? Você é afastado e quando tem saudade vem cá. Só que tem uma coisa, não foi igreja, foi Jesus que disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Eu acho tremendo, porque Jesus diz assim, mas aquele que se envergonhar de mim. Jesus diz aquele que não crê. Ele diz aquele que se... Ele está dizendo, aquele que crê, mas tem vergonha de dizer que crê. Eu também me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. Aí você diz, irmã Camila, eu vou ficar no meu lugar. Deus sabe, mas não concorda. Não concorda. Imagine que você tem um amigo que gosta muito de você, mas tem vergonha de te apresentar para as pessoas que ele conhece. Vou falar de novo. Imagine que você tem um amigo que gosta muito de você, mas na hora de te apresentar para as pessoas que ele conhece, você tem vergonha dele. Jesus está dizendo, eu sou esse amigo. Gosto muito de você, mas fico triste porque na hora de me apresentar, você tem vergonha de mim. Você toda suja, com a vida desregrada, um monte de pecado para confessar, e eu estou disposto a chegar na frente do meu pai e dizer, pai, perdoa porque eu conheço ela. E eu, derramando sangue inocente para salvar a sua vida, você tem vergonha de dizer quem eu sou para você? Você fala comigo lavando louça, fala comigo dirigindo carro. Você me pediu esses dias uma porta de emprego e foi eu que te abri. Quando você precisa de um escape, sou eu que te dou. Você nem é crente como deveria ser, mas quando a coisa aperta de madrugada e você vê o que não gostaria de ver, é meu nome que você chama e eu apareço para te dar conforto, para te dar consolo. Como é que na hora que alguém pergunta se você quer fazer uma aliança comigo, você fica no seu lugar fingindo que não me conhece? Aí você dá uma de Pedro e diz, eu nunca traí Jesus, mas nega ele todo culto. Jesus está dizendo, vai negar que a gente se relaciona até quando? Vai negar que você vem no culto para me ver até quando? Você conhece o nome de tudo que é santo, mas quando a coisa aperta você diz, a poder no nome de Jesus.
texto diz que quando ela tocou, ela sentiu estancar no corpo a hemorragia Jesus está dizendo, para com esse negócio de amanhã. Eu não quero arrumar tua vida na manhã, eu quero arrumar tua vida na hora, é hoje. Eu quero começar hoje. A gente está pensando que pode tocar em Jesus num culto como esse e ir embora. Só que o texto diz assim, e virava-se para trás para ver a que isto fizera. Tem um artigo definido na frase, para ver a que isto fizera. Aí eu te pergunto, Jesus estava olhando para trás para procurar alguém? Não. Jesus estava olhando para trás para saber aonde ela estava. Olha o que o texto diz, depois vem em casa. E virava-se para trás para ver a que isto fizera, artigo definido. Ele sabe quem tocou nele ou não sabe? Sabe ou não sabe? Ele está procurando para dizer, cadê ela? Cadê ela? É você nesse culto tentando se esconder embaixo do banco, quando enquanto eu prego, o Espírito Santo diz, você sabe que precisa fazer um concerto, uma aliança comigo hoje. E aí você diz, eu vou tentar me esconder aqui. Jesus está dizendo, cadê ela? Cadê ela? Ela está aqui, Camila. Ela está aqui, ele está aqui, ó, dizendo, cadê ela? Porque ela tocou em mim, ela falou comigo, ela já derramou lágrimas diante de mim hoje, ela já recebeu da minha, ela está aqui, Camila. Ela está por aqui. Jesus está falando comigo. Ela tenta tocar, tenta se esconder, mas ela está aqui. Ela está, cadê ela? Jesus está dizendo, cadê ela? Eu quero ela. Chama ela, Camila. Chama ela. Jesus vira para a multidão, cadê ela? E ela se escondia, igual você. E Jesus, cadê você? Tá pensando o quê? Que o culto vai acabar antes de Jesus te achar? Já sabe teu nome, teu endereço, te trouxe aqui e tá falando, cadê? 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 Aí ela aparece, muito sem graça, igual quando a gente chega aqui na frente. Eu fui com um shortinho curtinho, um tênis de camurça e uma blusa do piu-piu. Assim, ó. Um lugar que eu cheguei com tanta timidez, nunca imaginei que eu teria tanta liberdade. A gente chega com medo de sujar, né? A gente chega meio assim. Eu cheguei assim. Menina, ele pegou na minha mão e eu marcho com ele até hoje. Foi o dia que Jesus disse, você não me suja, mas eu te limpo, eu te limpo, eu te limpo, eu te limpo. Aí ela aparece, eu fecho aqui e diz, fui eu, Senhor, quem te tocou. Ele já sabia que era ela, mas queria dar uma oportunidade dela confessar. A gente não faz apelo para te envergonhar. A gente não te convida para fazer uma aliança com Cristo para te deixar constrangida, com vergonha, não. O que a gente faz é criar uma oportunidade para que você venha confessar. Foi eu quem te tocou, Senhor. Aí ele olha para ela e vai dizer para ela uma palavra que ela não ouve há 12 anos. Há 12 anos ela não ouve esse termo, porque segundo a lei ela é imunda. Se é imunda, está fora do arraial. Há 12 anos. Nem da boca de seu pai, nem de seu marido, se ela tivesse, de ninguém. Nem da boca de sua mãe, se fosse viva. Mas ela vai ouvir sair da boca de Jesus, filha. Olha para quem está do teu lado e diz, curou de novo. Olha para quem está do seu lado e diz, curou de novo. Quando ela tocou nele, ela tirou o que ela precisava. Quando ele falou com ela, ele deu para ela o que ela precisava e não sabia. Quando ela tocou nele, curou do corpo. Quando ele chama ela de filha, curou da alma. Oh meu Deus do céu, corrigiu os traumas. Por que Jesus faz questão que ela confesse? Por que Jesus faz questão de trazer ela para perto? Porque quando você chega e vai embora, você acha que pegou o que você precisava. Jesus está dizendo, não, você pegou o que você queria, o que você precisava só eu sei. Chama ela de filha. Quando a gente conhece Jesus, a gente pensa que vai levar uma coisa e ele dá duas. Ele diz, filha. Meu irmão, ele devolveu a paternidade que ela perdeu há 12 anos por causa do seu estado de imundícia. Filha, tua fé te salvou. Vá em paz.
e ser curada deste teu mal. Do qual? Dos dois. Do que te trouxe. Esse você curou sozinha. E do que eu te curei. Qual? Aquele que não estava no corpo, mas estava na identidade do seu caráter, da sua alma. Os traumas do que você viveu há 12 anos. Ninguém que vive 12 anos no estado dela, na sociedade que ela vivia, traz feridas só no corpo. Quando ele diz filha, Jesus também lhe cura a alma. E ela foi em paz. Ela foi em paz. Ela foi em paz. Jesus não quer que você esteja em paz, porque estar é temporário. Jesus quer que você seja a manifestação da paz. Mas Camila, por que você contou duas histórias? Para reproduzir o que o apóstolo Luiz Hermínio fala, e é verdade. Quando eu vi o encontro princesas e rainhas, discerni que as rainhas são as que já viveram alguma coisa na vida, e as princesas as que pretendem viver. E no texto nós vemos duas gerações. A de 12 anos é a rainha, e a menininha é a Jairo. Vai com Jesus para curar a princesa. Só que tem uma rainha doente. É uma hierarquia que não pode ser alterada. E aí o que ele diz, e eu concordo, é que Jesus não cura uma geração que está por vir sem restaurar uma geração que antecede. Então o Senhor falou para mim hoje: diga para todas as princesas que eu vou curar, que eu vou restaurar. Mas diga para as rainhas que eu não esqueci delas. E depois de curar, a mulher do fluxo de sangue entrou na casa de Jairo, impôs as mãos sobre sua filha. E alguém disse para ele: Jairo, não precisa mais. Aí Jesus olha para Jairo e diz: crê somente. Entra na casa dele, impõe as mãos sobre a menina que já estava morta. E a menina se levanta. Curou as duas, sim ou não? Restaurou as duas, sim ou não? Sim ou não?